Hoje eu estou de frente com a cantora, compositora e escritora Sara Shiva. Está aqui todo o material último dela. Olha aqui, Defraudação Emocional, Onde Foi Que Eu Errei, Sara Shiva, tudo mudou. Pronto, já falei o nome dela. Filha de Pepeu Gomes e Baby do Brasil, Sara começou sua carreira cantando com os pais. No ano 2000, formou o grupo SNZ com suas irmãs Nana Chara e Isabelê. Falei certo, Nana? Falou. 3 anos depois, Sara resolveu mudar a vida de forma radical. Deixou o SNZ para virar missionária e pastora aspirante da Igreja Celular Internacional. Hoje ela viaja pelo Brasil ensinando castidade e contenção sexual para mulheres que, digamos, se atiçam muito. Ela também tem 2 livros lançados, que são esses, virou cantora gospel e defende a abstinência sexual completa antes do casamento. Ô, querida, bem-vinda. Obrigada pela presença. Eu tô emocionada de estar aqui. Obrigada, querida. Fui eu que te convidei. Olha aqui. Linda. Eu vou começar pelo assunto que você menos gosta, que é pra já encerrar, que é uma curiosidade genuína minha. O teu nome era Hiroka. Não é que eu menos gosto, não. É porque esse assunto foi muito explorado já. Bom, eu nunca soube direito. Não, era ri. Não era ri, era em tupi-guarani. Ri, como não existe em português, tinha que ter um apóstrofo, uma luta isso. Tinha que ter um apóstrofo em cima do R, porque era ri. Ri quer dizer amor em tupi-guarani. Oca, todo mundo sabe, quer dizer casa. Então o nome era um nome poético, Casa do Amor. Que hoje funciona perfeitamente com o que eu sigo, que é o Evangelho. Mas na época eu não entendia e era um nome super complicado. E difícil de falar. Difícil de falar, difícil de escrever, difícil de ler. E eu era uma criança, era muita doideira isso. Imagina, vou fazer 39, tenta imaginar isso há 30 anos atrás. Que hoje tem milhões de nomes diferentes, todo mundo entende, né? Mas há 30 anos atrás ainda era muito comum todo mundo chamar João, Roberto, Patrícia, Renata. Então, era muito doido. E mamãe e papai, eles eram muito hippies, né? Levaram 6 meses, parece que 6 a 8 meses, pra me dar um nome. Aí eu falo, gente, tiveram tanto tempo pra pensar, em vez de botar um nome desse... botaram o nome deles. Eles é que trocaram, eles é que escolheram ou você escolheu depois do seu? Não, depois foi assim, eu queria me chamar... Sara Louise. Aí a mamãe disse, Sara Louise é muito comum, parece Sara Luísa. Não combina com você e com a família. Mamãe, muito diferente. Aí eu falei, tá bom, vamos lá, me deu uma sugestão. Até que a gente lembrou da filha da Nina Hagen, que se chama Cosma Shiva. E eu sempre achei lindo o nome dela, só que o Shiva dela é indiano. Quer dizer, Shiva cósmica. E eu falei, mamãe, eu quero me chamar Sara. Mas, eu acho legal Sara Shiva, mas... Por que será que você queria o Sara? Porque eu me apaixonei por esse nome. Eu me apaixonei por esse nome. E aí, Sara, eu quero Sara Shiva, mas eu não quero com I pra não ser indiano. E olha que interessante, o Shiva com E, ele está mais voltado pro número 7 em hebraico do que pro indiano. Que doideira, né? Quem diria no futuro que eu ia estar muito mais envolvida com essa parte da Torá, do Novo Testamento, do Antigo Testamento, não sei o quê, do que com a parte indiana da coisa espiritual toda. Que legal, né? Mas é uma outra coisa. De outra forma, é o mesmo tema, é o espírito, não é isso? É a vida espiritual. Vamos lá, você já declarou que está há 10 anos sem ter relações sexuais e que há 9 anos você não beija na boca? Não entendo, Gabi, por que que isso desperta tanto... Porque beijar na boca é muito bom. Eu acho também, meu Deus, eu tô esperando, a minha hora vai chegar, vou beijar muito, minha filha. Bom, mas... O que te levou a tomar essa decisão? Aliás, deixa eu te falar uma coisa importante que você começou falando aí, um detalhe. Quando você falou assim, ela viaja ensinando isso. Não, eu viajo o Brasil todo como missionária. Aí eu me tornei pastora só em 2010. Eu viajo fazendo um trabalho para as igrejas. Tinha gente contra a sua... Como é que você chama? Consagração? Quando você se torna uma pastora... É tipo assim, eu mesma era contra. Eu não queria isso, porque é muita responsabilidade. Eu não vejo isso num título. Eu não vejo isso como um título. Eu vejo isso como um peso de uma responsabilidade que você vai ter que dar conta de Deus, para quem crê em Deus, né? Eu realmente creio e eu sei que eu vou dar conta de Deus, né? Diante de Deus. E o que acontece? Eu viajo o Brasil fazendo um congresso chamado Congresso de Santificação. Santificação na Bíblia significa estar separado da prática do pecado e viver em santidade parecido com Deus.
E esse congresso eu faço para crente, não é para gente incrédula, eu faço para crente, para a igreja. Porque hoje você pode reparar que o Brasil está lotado de programas evangélicos, lotado de igreja, está cheio de gente falando glória a Deus, aleluia, amém, tá amarrado. O crentez entrou na boca do povo, não é inglês, nem francês, nem português, é o crentez. Seu trabalho não é de evangelização, não é evangelismo, então. Não, é para edificar a igreja, porque Deus está tirando uma igreja de dentro da igreja. Existe hoje, dentro do meio evangélico, muita gente hipócrita, muita gente fingida. Você sabe que agora o IBGE criou um novo termo lá para fazer lá o censo, que é evangélico não praticante. Isso não existia antigamente. Antigamente era só católica não praticante. Quer dizer, é um absurdo que está chegando. Então, o meu trabalho nasceu assim. Eu faço um trabalho de santificação. Nesse congresso, sexta, sábado e domingo, são 4 palestras. Numa das palestras, eu falo sobre sexo e transferência de espíritos. E é uma palestra muito forte, onde eu mostro para as pessoas que o sexo, ele não é um ato de um momento que lavou com sabão, água e sabão e tá novo, não. Existe uma parte de nós que não dá para lavar com água e sabão. Que é uma parte que aí você entende por que às vezes a mulher se apaixona por um cara canalha, ou o cara se apaixona por uma cachorrete, e aí o que acontece? A pessoa não consegue esquecer a outra pessoa, mesmo sabendo que o outro fez mal, mesmo sabendo que não quer aquela pessoa tem mau caráter, mas a pessoa não consegue se ver livre, sente falta, porque o sexo tem um poder de unir espiritualmente as pessoas. Isso não é ensinado. Aliás, né, é um império de pornografia sobre a face da Terra. Então isso vai ser muito ruim se isso for ensinado. Ô, máquina giratória, metralhadora giratória, dá um pedaço aqui pra mim. Primeiro lugar, você não sente falta de sexo? Hoje não. Vou te falar que se eu começar a ver um filme assim, de pegação, que eu não vejo, porque eu não sou boba, né? Fala, sério, pra quê que eu vou ficar despertando? Outro dia, gente, eu fui ver um filme que tinha um cara tão maravilhoso no filme, meu número. Quem é? Enorme. Você não lembra? Era um filme chamado Thor. Eu falei, isso devia ter um loiraço. Um imenso, maravilhoso, caçando 46. Quando eu vi aquela coisa deslumbrante, eu dei um grito dentro do cinema. Falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Meu, Jesus me curou, mas não me cegou, meu bem. Sou solteira, não tô boba nem nada. E a minha filha me cutucou, que é isso, mãe? Falei, minha filha, coisa linda que Deus criou. Mas, enfim, com muito bom humor, eu até brinquei e postei no meu Twitter pras mulheres. Gente, não vá ver esse filme se você for casada. Agora, se você gosta de negão, vá. Que não vai te fazer nenhuma diferença. Porque às vezes você vai ver alguma coisa que te desperta. É bom, pra mim, me faz bem, porque eu falo, gente, ainda tô tão viva. Ai, que vida maravilhosa, vai chegar a minha hora. Mas Deus realmente adormeceu meu desejo, Gabi. Porque eu pedi. Eu não quero ficar passando vontade. Pra quê? Bom, entendeu? Vamos por partes. Você pediu porque você vivia uma situação que te infelicitava. Sim. Você já disse também que era ninfomaníaca, Sim. é isso? Sim. Na verdade, assim, muitas mulheres são, muitos homens são, mas a maioria das pessoas não tem coragem de falar. Muita gente faz abstinência como eu, mas tem vergonha, porque tem medo da chacota. E eu sou um pouco diferente da maioria. Você sabe que a minha descendência familiar já me leva a ser um pouco diferente. Eu tenho orgulho de ser assim. Eu acho o máximo, sabe por quê? Quando eu era uma mulher cachorrete do mundo, que fazia, minha filha, só Deus, era igual sabonete rodoviária, entendeu? Passar de mão em mão. Eu era toda arrogante, toda metida pra falar da minha vida de pecado. Agora hoje, que eu me guardo, que eu tenho um valor enorme hoje, porque há um homem me procurando nessa terra, meu bem. Ele está me procurando, uma mulher branca, azeda, beição, que fala muito. Você acredita nisso? Lógico que eu acredito, isso é bíblico. Um homem procura a mulher. Ele está procurando a esposa. Inclusive, Provérbios fala que o cara que achou a esposa, achou a esposa. Breque. Você é aquela, então, que acredita e prega que a mulher não deve tomar iniciativa? Exato. Esse é o princípio número 1 da campanha do Culto das Princesas. Culto das Princesas? É uma campanha. Que você criou? Na verdade, eu comecei a escrever um novo livro chamado Manual de Princesices. E esse livro é um livro para ensinar a mulher a deixar de ser cachorra, se tornar uma princesa e receber o amor que ela merece. Porque eu comecei a ver uma necessidade muito grande de mulheres me pedindo conselho. Eu, sendo solteira, sou feliz solteira. Eu tenho uma teoria, Gabi, que se você é uma solteira infeliz é porque nem você se aguenta. Então, quem é que vai te aguentar? E eu comecei, a partir desse princípio, a escrever esse livro, ensinando para as mulheres por que muitas vezes só aparece cachorro na vida dela. Por quê? Porque ela emite sinais de cachorra. Ela emite o sinal errado. E aí o homem que quer um compromisso, ele foge desse tipo de mulher. Várias formas. E aí são várias lições, porque eu comecei a escrever o livro, cada culto é uma lição. Eu só quero saber mais uma coisa.
A palavra pecado você ainda não disse. A palavra pecado mas é um subtexto erro. aí ou não? A palavra pecado, uma das traduções no original significa erro, errar o alvo, erro. Então, na verdade, assim, nós queremos um resultado. Qual é o resultado que eu quero colher na minha vida? Qual é a semente que eu estou semeando? Eu quero colher o quê? Amor? Eu quero colher rejeição? Eu quero colher o quê? Um relacionamento? Eu não quero dormir com um homem uma noite pra acordar no dia seguinte e não saber se ele vai me ligar. Mas eu quero dormir pra sempre com o mesmo e ver uma então história de você amor. não está falando de pecado. Não existe esse conceito na sua crença hoje. Acerca do quê? Pecado sobre o quê? Se é pecado... transar antes do casamento. A Bíblia ensina que a gente deve se guardar até o casamento por causa desse casamento espiritual que acontece. A Bíblia fala que Mas a se gente, você quando não faz fizer sexo, se torna isso, um você só está corpo. se você não fizer isso, você está em pecado? Olha, eu acredito na Bíblia. E se a Bíblia diz Mas que você então deve se guardar... responde. Com certeza. Você está não em está afirmando pecado. isso na Bíblia. Não está afirmando isso na Bíblia. Mas, por exemplo, na Bíblia, quando um cara fazia sexo com mais de uma mulher, ele tinha que casar com ela ou botar ela como concubina. Agora, por causa dessa aliança. Ô, Sara, Com certeza, Shiva, diz se uma torna coisa pecado, pra sim. mim. Por que se existem pessoas que conseguem viver da outra forma, sem ter essa sensação ou essa noção de pecado ou de ser pecaminosa? Claro, claro, claro. Deixa eu te explicar uma coisa. Existe uma questão teológica. Qual é a fonte da verdade teológica para os cristãos? A Bíblia. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa seguidora da Bíblia, eu preciso seguir essa fonte. Existem milhões de pessoas que não seguem a Bíblia. Pronto, tá livre. Nem por isso estão erradas. E quem sou eu para julgar, Gabi? Ah, bom, ah, bom. Meu Deus, quem sou eu para julgar? Né? A própria Escritura já julga. Eu não sou a pessoa que vou julgar as pessoas. Eu acredito que tem gente que, às vezes, não frequentar nenhuma igreja, tem um caráter muito melhor do que muita gente está dentro de igreja. Eu já vi isso, Gabi. Então, são coisas diferentes. A fé, a crença com caráter. São milhões de assuntos que a gente poderia discorrer aqui. Mas, no caso do relacionamento, nós falamos de um resultado. Nós queremos um resultado. Por exemplo, eu quero viver e ter um relacionamento, um romance, um relacionamento onde eu envelheça junto com uma pessoa, onde a gente seja grandes amigos e possamos ser parceiros sexuais também e tenhamos uma história linda. Você é né? assediada, por vezes? Misericórdia. E você não se interessou por ninguém até agora? Várias vezes. Isso é uma luta. Mas e como é que você Eu concluiu ensino. que não era o homem acertado? Como que eu concluí? Isso é maravilhoso, eu amei, eu amo suas perguntas. É bom que você tire tudo melhor de mim, presta atenção. Outro ensinamento do culto das princesas. O relacionamento que é saudável, ele tem que começar pela amizade. Por quê? Porque se não serve pra ser amigo, não serve pra ser marido. Como é que você vai ter um marido que não é nem teu amigo? O cara não tá nem aí pra você. O cara só tá interessado na tua caverninha, meu bem. Naquilo que você tem pra oferecer pra ele de prazer. Caverninha, você entendeu o que eu quero dizer. Caverninha está se referindo Relacionamentos, ao relação sexo. sexual, a vagina da mulher. Então, meu bem, se o cara só tá interessado nisso, como que ele vai ser um bom marido? Isso aí não sustenta um casamento. Isso talvez seja 10, 20% se um casal for muito animado do dia da pessoa. Então, a realidade é que um relacionamento, se ele não começa pela amizade, não existe uma base. A hora que começar a cair o corpinho, relacionamento é fundamentado em corpo, a hora que despencar o corpinho, despenca o relacionamento junto, é o que a gente vê aí. Recebi um e-mail de uma delegada de polícia essa semana, a mulher falando pra mim, olha, eu amo o teu trabalho, tô apaixonada. Aqui na delegacia de mulheres onde eu trabalho, eu vejo histórias terríveis. Mulheres com uma autoestima lá no zero, aceitando qualquer porcaria, sendo tratadas como cachorras. E ela dizia, continue pra mim. Porque hoje há uma carência, as mulheres nem sabem se relacionar. Agora, vamos supor, você arruma um belo amigo, casa com ele, como você prega sem ter feito sexo? Tá, mas peraí, ninguém é bobo. Se você começa uma amizade, que o cara não fica esquisito, não rola uma faísca, acorda, vigia, meu bem. Pelo amor de Deus, tem um sinalzinho, né? Tem um sinalzinho o quê? Que vai dar certo? Por exemplo, sinalzinho da atração física. Atração é um dos ingredientes atração fundamentais. física, mas mesmo assim, depois a sexualidade de um é incompatível com a sexualidade do outro, a maneira de fazer. Aí entra a fé. Deus tem que ajudar, é isso? Eu creio em que Deus pode ouvir minha oração de trazer pra mim encontrar a pessoa que vai ser, assim, que vai superar o meu passado. Eu creio, e eu ainda vou testemunhar isso. Olha, Sara, eu torço por você. Fé. Não, eu torço realmente.
Mas eu acho que dá muito trabalho para Deus, fazer Deus ajudar tanto que até o cara vai lá em cima ele vai se preocupar, rindo. vai resolver que a sua sexualidade, Meu bem, o seu desejo vai combinar com o desejo do outro. Minha irmã tá vivendo isso. Minha irmã, Ana Chara, que sofreu milhões de defraudações, milhões, estava arrebentada emocionalmente. Um belo dia, um homem bateu o olho nela, o cara não era cristão, e falou, tô afim de você. Ela disse, meu irmão, eu sou crente, não vai rolar. E ele falou, quero virar crente, foi pra igreja. Quero virar crente, foi pra igreja, chegou na igreja, não queria virar crente, nada, só queria dar uns pega nela. Mas aí ele teve uma experiência com Deus 6 meses depois, e ela não ficou de gracinha com ele. Aí, quando ela veio pra beijar, ele disse assim, agora só no noivado, porque agora eu quero ouvir a voz de Deus, que eu só queria te levar pra cama, mas agora eu me converti. Existem milagres. A gente tá com um tempo de muita falta de fé, mas eu tenho fé, Gabi. Eu vou viver isso, vou te mandar o convite. Bom, eu quero ir ao seu casamento. Eu vou te mandar o convite. Aí, tá bom. Nós estamos terminando o primeiro bloco de frente com Sara Shiva, voltamos daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta de frente com a missionária Sara Shiva. Sara, diz uma coisa pra mim. Consta que você teve uma experiência com Deus específica. Você lá no primeiro bloco pulou o assunto da ninfomania, que uma vez você falou que tinha mesmo. Amo falar desse assunto, amo. Vamos falar bastante. Você disse que todo mundo é um pouco. Não é verdade. Ninfomania é uma coisa séria. Não, diz que existem muitas pessoas. Ok. Existem muitos que não têm coragem de contar. É isso que existe, né? Você teve uma filha nessa fase? Não. Meu primeiro relacionamento foi com o pai da minha filha. Eu até que comecei a relacionar tarde. Comecei com 17 anos. Mas após a frustração ali da perda do meu casamento, daquilo ali, eu comecei a me tornar uma mulher, normalmente, né? Ciscava ali, promíscua. E a gente chama isso, biblicamente falando, de promiscuidade. Você não parar com uma pessoa. Você tá ali, uma hora, troca de homem como quem troca de roupa. E eu comecei a viver assim. Depois que eu me separei do pai da minha filha. E aí, fui ficando cada vez pior. E, a princípio, pode ser engraçadinho e divertido até que você se apaixone. Na hora que você se apaixona, aí você quer estar com aquela pessoa. E, de repente, a pessoa não entrou na mesma vibe que você, não entrou no mesmo pensamento que você e não está com a mesma intenção. E aí começam as rejeições, as decepções. Aí começa, agora vou ter que esquecer esse. Aí o pessoal no mundo ensina a você arrumar outro para esquecer aquele. É a receita que todo mundo dá. E aí começa uma salada de fruta emocional dentro da gente, porque a gente reencontra o ex e sente uma coisa pelo ex, aí tá com o atual, ixi, um monte de gente vivendo assim. Quando eu percebi isso, eu não conhecia Jesus. Um belo dia, eu tive uma experiência com Deus muito forte. Como é que foi? Foi muito sobrenatural e é muito difícil de explicar, porque foi uma coisa dentro de mim, né? Eu tava no meu quarto, já tinha um tempo que a minha amiga Andréa Lancelotti orava por mim. E já tinha um tempo também que, assim, eu percebia algumas coisas espirituais, mas não dava meu braço a torcer. Você não era frequentadora de igreja? Nunca. Eu nunca tinha entrado numa igreja, eu tinha preconceito com a igreja. Tinha preconceito com qualquer coisa de Bíblia. Nunca tinha lido uma Bíblia na minha vida. E a minha amiga Andréia me levou uma vez num culto, porque eu estava hospedada na casa dela. Eles estavam tocando axé, um gospel. Axé em gospel lá. E eu achei aquilo super interessante, a música me atraiu, mas mesmo assim fiquei super preconceituosa o culto inteiro. Fiquei assim... julgando de ponta a ponta, chamando todo mundo de fanático na minha cabeça. Era o que eu acreditava. Imagina, filha de artistas que buscaram sempre Deus na natureza, em tudo, em todas as religiões, eu sempre acreditei que tudo levava a Deus. Aí, eu tive uma experiência ruim. Eu estava saindo de um ensaio e uma pessoa da equipe manifestou uma coisa ruim. E eu nunca acreditei em existência de diabo, Gabi. O que é manifestar? Manifestar é uma pessoa, não é mais ela falando, não é a pessoa mais falando. É horrível, é muito feio, eu não te aconselho orar pra você ver isso não, mas às vezes é necessário pra crer, né? Não foi o meu caso. E eu vi a pessoa incorporada, a pessoa muda de voz, a força vira uma força brutal, uma coisa absurda. Você não estava drogada? Eu nunca usei droga, Gabi. Nunca, falaria com a maior franqueza aqui, nunca usei droga, nunca fumei, nunca cheirei, nunca bebi. Minha mãe, ela falava assim, pode experimentar tudo, mas não beba porque bebida envelhece, imagina, que figura. Pode fumar, pode cheirar, mas só não pode beber, ela falava. Então eu nunca fiz nada disso, eu estava lúcida, completamente lúcida, eram 3 horas da tarde, eu vi. E aí aquilo foi muito pirante, porque tinha uma menina que tocava guitarra, que também era cristã e eu não sabia, e ela me segurou assim, eu estava encostada no muro, as lágrimas descendo, eu estava em estado catatônico, assim, eu fiquei muito passada com aquilo. E aí ela me segurou e falou assim, não fica com raiva da pessoa. Aí eu, hã?
Ela falou, não era a pessoa, era o inimigo. Eu também vi. Aí eu parei, falei, como é que é? E o que essa pessoa falou? Essa pessoa só falou isso, mas foi o suficiente, entendeu? A pessoa... A pessoa, a gente estava numa discussão, assim, na saída, e eu tava com o celular na mão. Naquela época, Gabi, era aquele tijolão. E a pessoa, sem mais nem menos, não tinha lógica o assunto. Quando a coisa é meio esquisita, quando 2 mais 2 é igual a 4, tudo bem, natural. Quando 2 mais 2 começa a dar 20, desconfia que é no mundo espiritual a parada. E foi exatamente isso que aconteceu. A pessoa, na discussão, sem mais nem menos, arrancou o celular da minha mão, assim, com uma força violenta, assim, uma velocidade brutal, e pá, bateu no meu rosto. Nisso que essa pessoa bateu no meu rosto, pegou de raspão, graças a Deus, senão eu tinha tido um hematoma muito violento. E eu fiz assim, quando eu levantei o meu rosto, essa pessoa estava descendo a rua, gritando. Eu tive uma visão assim de uns 5 metros, já, aí a pessoa olhava pra trás e falava, você vai ver. Não tinha lógica o que a pessoa estava falando. E aí eu via, dentro da pessoa, transparente, eu não queria ver isso, eu nunca acreditei nisso. Eu vi um bicho, um monstro dentro da pessoa, e a pessoa foi descendo, gritando. Bom, essa foi a sua primeira experiência com o demônio. Com o mal, com o que a gente chama de diabo. E aí fui pra casa, liguei pra minha amiga Andréia, e falei, pedi perdão. Falei, olha, eu quero te pedir perdão, porque eu sempre achei que tu era uma fanática. E realmente, eu não sabia que isso existia. Eu achava que o mal era do ser humano, entendeu? Não sabia que existia uma força do mal. E aí ela falou, vou aí orar com você. Foi na minha casa correndo, orou comigo. Quando ela orou, eu chorava. Eu não sabia que o Espírito Santo de Deus já estava me tocando. Eu sabia o que era isso, Gabi. 2 semanas depois, foi quando eu tive minha experiência com Deus. Que foi como? Que eu me tranquei no meu quarto. Todos os dias eu me trancava no meu quarto. E eu nem sabia que eu estava praticando Mateus 6,6, que diz, quando você orar, entra no quarto, tranca a porta e fala com Deus. Eu não sabia disso. Eu estava fazendo a Bíblia, sem saber. Entrei no quarto e comecei a falar com Deus. Deus! E eu, no começo, na primeira semana, eu estava toda estressadinha, entendeu? Toda... Deus, eu quero saber a verdade. Não adianta você me mandar padre, pastor, pai de santo, rabino, que eu não vou acreditar. Ou você fala comigo, eu não vou acreditar. E eu falava com essa ousadia com Deus. Só que Deus foi me acalmando, eu fui me acalmando. Ao final de 2 semanas, eu estava no meu quarto. De repente, foi muito forte. Eu me emociono quando eu falo. De repente, uma voz, primeiro uma presença. A atmosfera do meu quarto mudou. É muito difícil explicar, porque foi dentro, entendeu? Eu não sei se a atmosfera realmente mudou, mas dentro a minha percepção mudou. E a atmosfera mudou e eu estava escrevendo uma carta para Deus. E, de repente, ele me respondeu. Não na carta. A pergunta que eu fiz na carta, ele me respondeu dentro e fora. Eu não consigo explicar isso. Era como se a voz, ele me chamou Sara, e a voz passava o meu corpo, passava o meu ser, passava... Não consigo explicar. Era como identificar uma voz de uma pessoa conhecida num alto-falante. E depois de um tempo, eu fui ler Jeremias 1,5, que diz que antes que você se formasse no ventre da tua mãe, ele te conheceu. Ou seja, existe uma memória em nós, que é uma memória antes da formação, que pode ser ativada. Deixa eu falar um pouco agora. Depois dessa experiência, hoje, você é pastora, você teve esse contato novamente? Várias vezes. Foram 5 anos. Foram 5 anos antes de largar o trabalho secular, né? Largar a música secular, largar a banda, que eu tinha com as minhas irmãs. 5 anos na minha igreja sendo discipulada, aprendendo. Porque não é porque você é artista que você vai... Não, esse contato. E nesses 5 anos eu tive esse contato. Nesses 5 anos eu tive várias experiências, várias vezes. Só que diferente. Deus tem multiforme sabedoria, né? Eu vou dizer uma coisa, você vai ter que respeitar, Claro, assim como eu te respeito, lógico. Respeitar a minha, vamos dizer... Incredulidade? Isso. Você soa fanática, você sabe. Mas é lógico que eu sei. E é avisado na Bíblia que a gente vai soar maluco. Mas eu sempre ensino para as pessoas, olha, fala logo que você é doido. Porque doido ninguém encontraria, meu bem. Não, porque você antes falou que existem pessoas que você considera fanáticas. Eu considerava. Ou considerava. Antes de eu ser cristã. E agora você... Passei para esse lado, né? Você se considera fanática? Não, de jeito nenhum. Eu me considero realista, porque eu conheço o mundo espiritual, mas eu não posso querer que as pessoas que não conhecem o que eu conheço pensem como eu. Eu preciso entender que a leitura das pessoas acerca da minha pessoa pode ser completamente errada, distorcida, porque a pessoa realmente acredita que quando ela morrer, acabou. O seu grupo com as suas irmãs, nessa época, estava fazendo sucesso? Muito sucesso. Na verdade, quando eu me converti, a gente ainda não tinha montado a banda. A gente cantava como Beck da mamãe. E aí, essa experiência que eu tive foi em outubro de 97. Nós começamos a banda em 98. Começamos a montar a banda. Em 99, assinamos com a Warner e começamos nosso primeiro CD.
Foi gravado, inclusive, na casa de Tom Capone, que foi maravilhoso. Esse foi o nosso primeiro trabalho em 1999. Em 1999. E aí, eu estava já convertida, mas era uma crente 007, que eles chamam, agente secreto. Ninguém sabia que eu era crente, entendeu? Você estava convertida à igreja evangélica? A Cristo. Convertida a Cristo. Bom, mas essa igreja tinha um nome ou não? Aí eu conheci a minha igreja quando eu tinha 1 ano de convertida. Porque igreja é uma coisa que é muito pessoal, você precisa se identificar. Tem igreja, por exemplo, que não pode usar calça comprida, que não pode usar maquiagem, você precisa se identificar. Eu conheci uma igreja, eu me apaixonei por essa igreja, por esses pastores. A igreja tem a cara da liderança, né? Se o pastor é um cara amoroso, a igreja é amorosa. Se o pastor é um cara mais igreja rígido. Que eu disse na abertura. Igreja ICI, Igreja Celular Internacional, que fica em Copacabana, no Clube Olímpico. E tem a ver com a evangélica ou não? Sim, é uma igreja evangélica, né? Uma igreja evangélica. E quando eu conheci essa igreja, eu me identifiquei e comecei a frequentar lá. Mas a conversão não é a religião que você se converte. A conversão verdadeira é a Deus, é um voltar para Deus, entendeu? Bom, e aí vocês começaram a fazer sucesso. Quando você deixou o SNZ, vocês já estavam ganhando muito dinheiro? Não, na verdade, nós tivemos uma fase boa até 2000. Quando chegou em 2000, o mercado fonográfico entrou naquela crise, assim, terrível. E aí todo mundo que trabalhava com música começou a ter problema financeiro sério. Porque não vendiam shows, não vendia CD mais. Eu, desde 2001, já queria sair da banda. Mas eu estava numa saia justa. Por quê? Porque a gente fazia muito sucesso. Ainda que a gente não estivesse fazendo shows, não vendesse tanto CD, nós éramos o 2º grupo mais famoso de exibição de televisão, de fama do Brasil. Isso trazia pra gente muitos benefícios. Então, era complicado eu chegar para minhas irmãs e dizer, ai, eu não tô feliz. Então, eu fiquei aguentando aquilo. Mas foi tão insuportável. Chegou um momento, Gabi, que eu ia fazer show, eu tava chorando escondido das minhas irmãs no camarim. Chorando de angústia, eu lembro, me emociono. Chorando de angústia, porque eu não suportava mais aquilo. Eu não suportava mais cantar e ver os fãs gritando meu nome. E eu pensava assim, poxa, eu não quero cantar música para entretenimento, eu quero cantar música que entra no espírito da pessoa, tira aquela depressão que a pessoa tá. Eu conheço uma música que liberta o espírito da pessoa, a pessoa fica bem. Poxa, eu vendo um monte de gente cheia de problema ali, minha visão começou a abrir, eu comecei a ter discernimento espiritual muito forte. E eu começava a ver a vida das pessoas. E aí eu olhava e aquilo me doía. Porque eu falava, eu tenho um tesouro dentro de mim que eu quero compartilhar. Por que sua mãe ficou de mal de você durante 2 anos? Por quê? Minha mãe não frequentava a igreja. Minha mãe não era que nem eu, um pouco pior, incrédula e preconceituosa, como eu também era. Nós éramos pessoas criadas com aquela cabeça, paz e amor, que tudo é de Deus. E igreja, a gente era aquela quadrada. Cabeça novos baianos. Isso, exato. Então, a mamãe, ela tinha aquela imagem de que aquela igreja ia fazer uma lavagem cerebral em mim, de que eu ia ficar uma fanática. E, na verdade, eu nunca me deixei levar por cabeça de ninguém. Tenho muita personalidade, entendeu? Eu realmente comecei a ler a Bíblia e comecei a me apaixonar pelos ensinos de Cristo. Foi isso que aconteceu. O problema é que nos 2 primeiros anos, a mamãe, ela nem lembra direito disso, porque foi muito complicado. A gente quase não se via, quase não se falava. Às vezes ela queria falar comigo, eu também não queria falar com ela. Mas o que foi entendeu? que ela alegou quando ela brigou com você? Na verdade, a gente começou a brigar antes de eu me converter. A gente já estava num relacionamento muito ruim, eu e mamãe, né? O que realmente começou a mudar foi quando ela se converteu. Aí as coisas começaram a mudar. Porque ela também tinha deixado o 2º casamento dela, também estava uma namoradeira. A gente estava muito assim, arredia uma com a outra. Eu era uma namoradeira terrível e ela também já estava no mesmo caminho. A gente estava assim, se alfinetando muito. Tava rolando um espírito de competição, um negócio esquisito entre mãe e filha. Ruim mesmo, do mal. Que não tem nada a ver. Ela me amamentou 1 ano e 3 meses, é minha mamãezinha querida. Graças a Deus, quando ela se converteu, eu também aprendi muito, Gabi, porque no começo eu era soberba. Sabe crente soberbo? Que levanta o nariz e fala, eu sou cristã, eu tenho a salvação, você não tem, coitado. Sabe, eu tinha essa igreja postura. é melhor que a sua. Eu tinha uma postura de superior. Eu fui à minha família e pedi perdão, um por um depois, entendeu? Eu vou fazer um intervalo aqui, mas eu queria que você respondesse rapidinho a uma pergunta muito simples. Consta, historicamente, que quando as civilizações entram em crise, elas se entregam às religiões. Lógico. Quando as civilizações entram em decadência, elas se entregam Sim. à religião, às religiões, à religião.
Sim. Você acha que na sua necessidade, naquele momento, você já pensou a respeito que naquele momento de decadência espiritual que você viveu, porque você estava aflita, ansiosa, infeliz, se você tivesse ido a um psicanalista, poderia... 6 anos. Fiz 6 anos. Ah, fez? 6 anos. E ali você não encontrou conforto? Claro que eu encontrei muitas respostas. Não teria um mesmo resultado que você encontra na igreja? Porque a terapia, ela te faz enxergar o problema. Ela não tem poder de fazer o problema desaparecer de dentro de você. Só você tem. Aí é que tá. Eu passei 6 anos com as melhores terapeutas do Brasil, que eu considero, fazendo terapia. Elas eram muito fera. Só que o problema, por exemplo, de uma mágoa, de um trauma, não saía de dentro. É aquela história que era de Freud, que era assim, o cara tem trauma de escuro, ele descobre que a babá trancava ele no quarto escuro, aí o terapeuta vai, chega lá, mostra pra ele e fala, agora você não precisa mais ter medo do escuro, você conta pra tua criança interior. Aí o cara chega no quarto, apaga o abajur tremendo, vai dormir, mas no fundo, lá dentro, ele ainda tá com medo. Ele dormiu no escuro, mas ele tá morrendo de medo. Eu nunca aceitei viver uma mentira. Eu vou viver a verdade, tem que ser verdade aqui dentro, ser livre e vencer por dentro. É aqui, Gabi. Aqui é você respirar e não ter mais aquilo. Não é você botar uma máscara pra todo mundo, viu? Viu como eu tô bem? Não, meu bem. É aqui, ó. Não, mas você pode, quer dizer, a tua experiência não pode ser de outras. Lógico. Então, há pessoas que realmente Eu não conheço. Bom, eu conheço. Eu não conheço. Eu conheço muitas pessoas que se convenceram. Sim, apaga a luz porque tá tudo bem agora. E se convenceram, mas lá dentro... Mas você precisou de um step para acabar. Quer dizer, não foi você também que resolveu o seu problema, foi Deus, Sim, não é? É isso, é o poder. É uma doideira isso, Gabi. Doideira. Poder é doideira. A Bíblia fala que as coisas de Deus são loucura para o homem. O homem natural, ele não consegue entender as coisas de Deus porque ela parece loucura. Você está dizendo que o homem sozinho não vai se resolver. Ele precisa de um step, seja psicanálise ou Deus. É o que eu acredito. É isso? Então vamos lá. Estamos terminando o segundo bloco de frente com Sara Shiva e voltamos daqui a pouquinho. Até já. De frente com Gabi. Estamos de volta de frente com a missionária e pastora... Não é mais pastora aspirante. Ainda sou aspirante. Aspirante é como se fosse uma estagiária, tá na fase de aprovação. Tô sendo observada para ver se eu sou aprovada. E aí, para ser aprovada... Aí você fala com o meu pastor. Não, pastor, ok. A pastora aspirante Sara Shiva. Você escreveu esse livro, Defraudação Emocional, e já citou a sua irmã lá para trás, dizendo, minha irmã tinha passado por uma defraudação. Isso. O que é uma defraudação emocional? Defraudar é gerar uma expectativa em alguém que você não pode ou não quer suprir. Você deixar a pessoa acreditar que você quer ficar com ela, quer ter um compromisso, quando na verdade você só quer passar um momento, só quer ter um momento de prazer, quer usar a pessoa. Né? Esse está em 1 Tessalonicenses 4, versículo 6, fala sobre essa parte aí, essa questão emocional. Muitas pessoas, às vezes, são feridas e machucadas por causa dos sonhos, das expectativas que são geradas num relacionamento. Aí é normal, fora da igreja, você vê isso, você vai numa night, fica... Ah, me liga amanhã, te ligo, com certeza. Ligou, ficou esperando, ligou? Não. Isso é uma defraudação. Isso é um tipo de defraudação, mas dentro da igreja, Gabi. Peraí, se você estica tanto as respostas que eu não vou conseguir fazer mais perguntas. Mas é porque esse livro não é pra fora da igreja, é pra dentro. Ah, é só pra aquele pessoal... Da igreja. Da igreja. Porque... Quem já é iniciado. Isso, porque sim, mas eu entendi o que é uma defraudação. Você entendeu? Agora, dentro da igreja é inaceitável. Fora da igreja, normal. Você vai na night. Agora, dentro da igreja, você viver isso é um absurdo. A igreja é um lugar seguro. Ô, Sara, precisa ser. Existe uma crítica que é recorrente aos célebres, às celebridades que passam a ter a religião como uma missão. Uhum. No geral, a crítica diz que é uma maneira de ganhar dinheiro fácil. Sim. Você ganha dinheiro na igreja? Eu não cobro cachê. Sim, mas você vive de quê? Da fé, do meu material. Da fé? É, acredite, é coisa de doido, minha filha. Tem noção, tu nunca viu uma doideira que nem a minha. Então me explica. Eu vivo do meu material. Teu material são seus livros? Eu levo meu material nos congressos que eu faço. Livros e discos? Sim, eu sou abençoada. As pessoas compram muito meu material. Eu não imponho nada. E existe um princípio bíblico que muitas igrejas respeitam, que é um princípio de não despedir o profeta, o pastor, o pregador de mãos vazias, que eles chamam de dar uma oferta de amor. Mas aí, meu bem, pode ser R$1 ou R$1.000 ou 5.000, 20.000, 10.000.
Depende do cofre da igreja, do coração generoso da igreja, se aquilo realmente está em vigor naquela igreja. Mas eu não dependo disso. Mas você Realmente. ganha uma graninha desse jeito. E isso eu vendo meu material. Mas você, como pastora, você recebe também essas doações? Eu recebo uma ajuda de custo, porque eu moro numa cidade mais cara do Brasil. Uma ajuda de custo para custear o meu aluguel. Tá bom? Você mora no Rio? Moro no Rio. Você recebe a ajuda de custo né? da igreja? Isso, mas que não cobre nem o valor do meu aluguel. Vigia. E o pessoal, quando você vai fazer as suas palestras, os seus cultos, quando você vai conversar, eles também doam? Às vezes doam. Eu sou muito abençoada. Muitas vezes doam. Mas isso não é imposto, Gabi. Mas eu sei, criatura. Você já falou, eu não sou aqui do Tesouro Nacional. Só tô querendo saber se você recebe também dinheiro do pessoal que te ouve falar. Combinado, não. Só dessa forma. Doação? Mas não é combinado. Alguns doam mais, sei. outros doam menos. Isso, eu nunca sei. É mais ou menos assim, é fé. Eu nunca sei se eu vou receber, quanto vou receber. Quanto você já recebeu de máximo? Ai, acho que uns 10 mil. E de mínimo? Ai, já recebi uma vez R$35. Eu tava precisando tanto daqueles 35. Aquela semana tava dura, mas dura. A sua igreja, a celular, ela também cobra dízimo dos crentes, dos fiéis? O dízimo fiéis? a gente não acredita que é uma cobrança. Nós acreditamos no princípio que é devolução. Porque se você é cristão e acredita que Deus é a fonte das coisas na tua vida, inclusive que Ele provê a tua casa, que Ele provê o teu carro, que Ele provê as coisas materiais também, a Bíblia fala para você devolver o dízimo. 10% do que você ganhar, você devolver como uma forma de adoração material. É muito fácil falar, eu adoro a Deus com a boca, adore com coisas materiais. Uma pessoa que é incapaz de cada R$100 que ganha, separar 10 para pagar a conta de luz da igreja, o papel higiênico da igreja, a água da igreja, e gasta muito mais numa lanchonete com uma coisa Você, que... como pastora, tá livre disso? Como assim livre disso? Você não dá o dízimo? Claro que eu devolvo o dízimo, lógico que eu devolvo, é um princípio para todos que realmente amam a Deus, amam a Bíblia e acreditam nesse princípio. Agora, entendeu? como é que você reage às denúncias que vira e mexe, surgem na imprensa, de pessoas que perderam o que tinham, horrível. o que entregaram para a igreja? Como é que eu você, reajo? Como é que você encara isso? Eu encaro da seguinte forma, existe uma denominação específica que você está falando, eu não vou citar o nome, e existem outras também que estão indo pelo mesmo caminho. Denominações de uma mesma igreja, é o nome isso? de uma igreja. Por exemplo, a denominação que eu pertenço é ICI, Igreja Celular Internacional. Existem denominações de igrejas por aí que têm distorcido a verdade da palavra de Deus, que têm pego a Bíblia e manipulado as pessoas. Entendeu? Essas pessoas não estão entendendo o que Jesus falou. Eu sou completamente contra isso. Eu sou a favor de você obedecer o princípio, porque a igreja precisa ter o mantimento. Nós fazemos cesta básica, nós ajudamos as pessoas também. É uma forma da igreja ser um lugar que também presta socorro aos necessitados. Né? Como é que você vê a relação da igreja com a política? A bancada evangélica hoje é muito poderosa em Brasília. É muito influente. Como é que você encara essa ligação? Ai, eu não sou uma pessoa muito voltada para a política, eu vou te falar. O que eu acho, assim, eu espero, Gabi, que aquelas pessoas realmente sejam crentes. Porque, meu bem, todo mundo vai responder diante de Deus. E uma pessoa que brinca com dinheiro de igreja, com dinheiro público, vai responder um pouco mais. Porque se você fala para todo mundo que você é um cristão e por trás você rouba ou você negocia ou você... Entendeu? Suborna. Meu Deus! Eu não queria estar na pele dessa pessoa. Eu acredito no juízo, A sua mãe fez uma igreja? Criou uma igreja? A mamãe criou, a mamãe fez esse trabalho já tem um tempo. Assim, eu tô muito por fora das coisas que a mamãe faz, Gabi. Não é possível. Não é uma denominação dentro da mesma igreja? Não é, a gente não é da mesma denominação. Não, eu tô dizendo, mas é uma denominação dentro, sob a igreja evangélica. A igreja evangélica... Existem várias denominações, entendeu? Existe a Assembleia de Deus, a Batista, a Presbiteriana, outros nomes também. Existe a Igreja Celular Internacional, existe... Mas não existe uma sobre elas todas que comanda? Não. Entendeu? Denominação, assim. cada denominação tem uma vida própria. Exato, exatamente. Tem algumas que são ligadas, por exemplo, que tem a matriz e tem as filiais. Estão todas sob essa cobertura. É assim que funciona. Mas não é uma coisa só. E esse é o grande problema, porque muita gente fica sabendo de um escândalo e joga todo
todo mundo farinha do mesmo saco. É como se um repórter safado fez um absurdo e todo mundo fala, todo repórter é safado. E você, que é maravilhosa, toma fama. É isso que acontece no nosso meio. Bom, a entendeu? tua mãe criou uma denominação. A mamãe criou a igreja dela quando ela se converteu. Ela Que começou chama? Ministério do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, uma coisa assim. Eu tô muito por fora, porque eu vivi 4 anos em BH, 2 anos em São Paulo, fiquei 6 anos longe da mamãe e voltei pro Rio agora. Então, pensa uma mulher que não participou de nada. Eu viajando para Mas outros você não sabe se é santos. bem sucedida a igreja, quantos fiéis tem. Eu não sei, você acredita? Porque assim, a gente só se encontra em festa de família, Gabi. Ela criou a gente assim, né? Todo mundo muito solto. Gente, às vezes eu também fico chocada. Aí eu fico ligando pra ela, mamãe vem me ver, mamãe fiz um jantar. Aí eu consigo estar com ela, mas não é sempre. É difícil, porque ela Você, tem uma vida como corrida ela, também. tem vontade de criar uma? Não. Na verdade, Gabi, eu nem queria ser pastora. Porque, como eu te falei, é muita responsabilidade. Entendeu? Eu não queria isso. Mas eu entendi que, pela minha liderança, que era um chamado e tal. E eu obedeci a Deus. Amém. Quem tá tomando conta da sua filha enquanto você tá pastora? Minha filha tem 20 anos. Sim? E daí? Bom, eu cuido da minha filha ainda. Eu sou a discipuladora da minha filha, a pessoa que discipula a minha filha. Ela é uma menina Você maravilhosa. conseguiu levá-la para sua crença? Eu nunca levei. Nesse livro, Onde Foi Que Eu Errei, eu ensino sobre isso. Como foi que eu criei uma filha Tá aqui, Onde Foi Que Eu maravilhosa, Errei. sendo mãe solteira que eu sou. Como foi que eu criei uma menina maravilhosa. Onde foi que eu errei? E também tem um capítulo chamado Onde Foi Que Eu Acertei? E aí eu conto para os pais muitas coisas que eu fiz até antes de ser cristã. Principalmente a questão do afeto, do tempo que você dedica. Sabe, o tempo de qualidade com os filhos, que é uma coisa muito séria hoje. A gente vive uma vida tão ativista, né? Sua filha é virgem? Minha filha é virgem, minha filha nunca beijou na boca por escolha dela. Minha filha namorou um rapaz durante 1 ano e ela, por escolha própria, ela não quis beijar. E eu ainda falei, beija, você nunca beijou. Ela falou, eu, hein? Você acha que eu vou perder a bênção? Eu falei, mais crente que eu 10 vezes. Então, você sim Eu influenciou. influenciei, mas eu nunca a obriguei. Eu sempre falei pra ela, a escolha é tua, quem vai responder diante de Deus é você. Porque eu sempre ensino isso pros pais. Os filhos vão fazer o que eles quiserem. Para de se iludir, de achar que você controla teus filhos. E o gospel? Entendeu? O gospel é um bom negócio? Olha, eu não sei porque eu não entrei nessa parte de negócio. Eu não saí da música secular para entrar numa grande gravadora poderosa que manipula muita grana. Eu não tenho nada contra quem entra e acharia até ótimo se de repente esse fosse meu destino. Em algum momento não sinto isso hoje, tá? Eu tô muito feliz da forma que eu tô, eu faço um trabalho diferente. Eu não entrei nisso por dinheiro. Entendeu? Eu realmente amo Jesus. A minha vida é outra, a minha cabeça é outra. Eu tenho um entendimento, Gabi, que o objetivo da gente estar aqui na Terra não é curtir a vida. O objetivo da gente estar aqui na Terra é cumprir o chamado. Pra que você nasceu? Você nasceu pra cumprir um propósito. Pra que eu nasci? Entendeu? E a felicidade tá nisso. Em alguns países da Europa, cresceu muito o número de ateus. Ao contrário do que está acontecendo aqui no Brasil. Aqui parece que a religião está cada dia mais presente na vida Por das causa daquela pessoas. história que você falou, né? Quanto mais fica ruim a situação, quanto pior fica, mais a gente busca Deus. É assim mesmo, né? Meu desejo é aprender a buscar Deus na alegria. Isso é o mais difícil, né? Do que na adversidade. Na adversidade é fácil você buscar a Deus. Mas eu acho que nesse momento a gente está mais para alegre, não? Pelo menos o mundo acha que a gente está muito alegre. A gente está? Você acredita? Eu não sei, a gente tem um índice de desenvolvimento humano muito abaixo do que nós temos na nossa economia qualificada, que é a 6ª maior economia do mundo. Né? Eu acho que melhorou, mas assim, eu acho que em termos de família, que é uma área que eu trabalho, a gente ainda precisa melhorar muito, entendeu? Eu acho que a religião, ela contribui, seja qual for, ela contribui para essa questão da família, da restauração dos relacionamentos, dos valores familiares. Sara, você sabe que dia que você vai casar? Ou quando? Ai, se Deus quiser. Você teve uma iluminação, você Não sabe? sei, não sei. Em que época? Não sei quem é, Você ele vai me sente que está encontrar. chegando? Eu sinto. É Eu mesmo? acho que esse ano ele vai me achar, Gabi. Você acha Tô que é achando. religioso como você? Gabi, eu Você nunca acha que pra conseguiria me entender você- apaixonar por um homem que não amasse o mesmo Deus que eu amo, o mesmo Senhor Jesus Cristo que eu amo. Eu nunca conseguiria admirar um homem que não ama
Jesus Cristo. Então isso é uma ali. Coisa linda demais. Vai ser ali na mesma Eu praia. preciso disso, eu preciso de um relacionamento onde a gente tenha o mesmo prazer. Eu preciso de um relacionamento, Gabi, onde eu tenha prazer de passar 6 horas conversando sem a gente se tocar. Prazer. Imagina quando colocar sexo nessa equação, mulher! Yes! Estamos terminando mais um bloco de frente com Sara Shiva e voltamos em seguida pro bate-bola. Até já. De frente com Gabi. De volta ainda de frente com Sara Shiva, missionária. Jogo rápido. Bate-bola. Aborto. Aborto é uma coisa grave, é o espírito de morte liberado na vida de uma pessoa. Religião é o ópio do povo, sim ou não? Não. Um pecado. Negar a Deus Dinheiro. não traz a felicidade, nem compra. Uma insatisfação. Ai, uma satisfação ver as menininhas hoje em dia se vendendo, as adolescentezinhas se vendendo tão fácil. Um prazer. Um prazer, meu Deus, são tantos prazeres, ai, muitos. Ai, tá com a família, adorar a Deus, comer quindim, que faz muito tempo que eu não como, meu Deus. Corpo. Corpo é o templo do Espírito Santo. Piriguetes. Piriguetes são a mesma coisa do que cachorretes, que são a mesma coisa que cachorras, mulheres fáceis que não se valorizam. Um sonho. Um sonho? Ah, ver o Espírito Santo. Ver ele é uma pessoa, o Espírito Santo. Ver ele, ver. Imagina. Ai, meu Deus, não gosto nem de pensar que eu fico emocionada. Ver ele, imagina ver ele. Não imagino. Não, Um medo, vai. Medo. Ai, meu Deus, um medo. Devo ter muitos medos. Um medo? Sei lá, medo. O maior. Eu acho que o maior medo é de desagradar o coração de Deus. E Sara Shiva por Sara Shiva? Sara Shiva é apenas uma humilde serva de Deus. Não sou nada, Gabi, eu sou o sal. O sal, quando se mistura na comida, ninguém elogia o sal. Todo mundo elogia a comida. E é pra ele aparecer. Sara Shiva é só uma mulher tentando a cada dia. Eu sou uma mulher tentando a cada dia negar o meu querer pra fazer o querer de Deus, que é muito melhor do que o meu. Só. Ô, bonitinha, muito obrigada por ter vindo. Obrigada, Você meu deve fazer grandes cultos, porque eu fiquei aqui o tempo todo apreciando essa sua facilidade de colocar as coisas, de falar. Você é articulada. Imagina, não se compara com a... Articulada. Imagine, Dia querida, eu lá sou 29 de missionária. março, você está convidado pro culto das princesas. Pensei que fosse pro casamento. Não, pro culto das princesas. Vai ser como explodir Vai. a Você vai represa tá lá. de Assuã, Você vai hein? tá lá e eu Não, vou te não, eu tô contar. falando de outra coisa. O dia do casamento vai Você ser... vai estar lá no meu casamento Ah, e no depois eu vou casamento? te ligar pra te contar. Não vou te poupar dos pormenores, mas vou te contar. Gabi, o negócio foi forte. Olha aqui, tchau pra você em casa. A gente se vê no próximo programa. Até lá.